por estar aqui reunidos com o nosso Salvador. Diz aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Pai. Oh, maravilha. Desde o início, meus irmãos, eu vejo que o Criador está falando conosco. Aleluia. E Ele vai falar mais ainda agora. Aleluia. Vamos abrir a Sagrada Escritura em Marcos capítulo 13. Encontrar diz aleluia? Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, o capítulo vai falar sobre os sinais dos fins dos tempos. E aí muitos podem até se assustar quanto a isso. Mas eu preciso falar porque é algo que realmente vai acontecer. No capítulo 13, versículo 1, vai dizer assim: E quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras, que edifícios. Aqui Marrucha estava com seus discípulos e ele estava perto do templo de Jerusalém. E aqui eu já vejo que a já está falando conosco porque desde o início estava falando sobre templo também. Aleluia. Aleluia, Pai. Louvado seja, Senhor. E aí os discípulos, vendo aquele templo lindo, maravilhoso, que demorou 80 anos para ser construído, e ele era de blocos de mármore, branco e revestido de ouro. E pela manhã, aquele templo ele brilhava muito. E aí, os discípulos viram aquele templo e disse: Olha, mestre, que pedras, que edifícios. Então eles ficaram admirados com aquele templo. Yahushua disse: Você vê essas construções grandiosas? Perguntou Yahushua. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui, meus irmãos, os discípulos iriam começar a enfrentar uma grande perseguição em suas vidas, por causa dos governadores e o rei de Roma. E lá, Yahushua disse que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, por causa de uma grande destruição que iria acontecer naquele lugar. E como nós estamos falando também sobre os sinais dos fins dos tempos, então acontecerá a mesma coisa nos dias onde nós estamos vivendo. Não ficará pedra sobre pedra, será tudo destruído. No versículo 3 vai dizer assim: Tendo Yahushua sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que está prestes a se cumprir tudo isso? Ali, eles passariam por uma perseguição. E aí, eles começam a questionar, quando que vai acontecer tudo aquilo? Então, eles começam a ficar um pouco preocupados com o que ia acontecer. Mas Yahushua, ele diz assim: Tenham cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. Também haverá fome. E essas coisas são o princípio das dores. Então aqui os discípulos eles começam a entender que passarão por uma perseguição, por um momento difícil na vida deles. Yahushua fala para que eles possam tomar cuidado, porque virão muitos para enganar, dizendo que é o Messias, que vai vir para salvar o povo. E aí fica uma pergunta: como que nós vamos fugir desses enganadores? Porque eles vão enganar a muitos. E a palavra fala que são possíveis enganar até aqueles que são escolhidos. Então, como que nós possamos fugir desses enganadores? E a resposta é: permanecendo fiéis nas Escrituras. Pai. Aleluia. Porque as Escrituras, meus irmãos, é a palavra do nosso Criador. Por mais que ela seja escrita por homens, ela foi inspirada pelo nosso Pai. E a palavra
Aleluia. Maravilha. Então, é necessário permanecermos fiéis às Escrituras, meditando sempre nela, porque lá vai vir respostas que nós mesmos não conseguimos entender, mas o Criador ele vai nos capacitar para que nós possamos entender aquilo que Ele está falando para nós. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Fiquem atentos, o versículo 9 diz: fiquem atentos, pois serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando os prenderem e os levarem a julgamento, não se preocupem com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois o Espírito Kadosh é que falará a vocês. Aleluia. Aqui fala, meus irmãos, que o Espírito Kadosh ele estará conosco. Desde quando Yahushua disse que ele iria para o céu, mas ele enviaria o seu Espírito Consolador que estaria conosco até a consumação do século. Aleluia. Ele diz que o Espírito Kadosh ele vai falar por nós quando nós formos perseguidos. É verdade, Pai. O versículo Louvado seja 12 vai dizer: o irmão entregará a morte do outro irmão, e o pai entregará o seu filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aleluia. Então aqui, meus irmãos, naquele tempo, imagine como foi difícil para os discípulos, porque eles imaginaram que quando Yahushua viesse para salvá-los, eles iriam só viver maravilhas. Mas na verdade eles iriam passar por uma grande tribulação, por uma grande perseguição. E aqui no versículo 13 é importante porque ele diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então nós seremos odiados, meus irmãos, pelas pessoas e até mesmo pela nossa família. Às vezes quando a gente fala do nome do nosso Salvador para as pessoas, eles começam a questionar, começando a falar que é errado. Mas nós seremos odiados É por verdade. todos. É verdade. Quem pode ler o livro de João, capítulo 15, versículo 18, por favor? Isso. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. É verdade. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu mestre. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Aleluia. A palavra mesmo já diz que se o nosso Salvador Yahushua ele foi perseguido, nós também seremos. Nós também seremos. No versículo 13 vai dizer a seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Maravilha. Aleluia. É Vocês não verdade. estão entendendo, meus irmãos? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Aleluia, Pai. Louvado seja Yahweh. Por mais que nós possamos ser odiados por todas as pessoas, há um Pai que não nos odiará. Amém. Ele estará conosco, meus irmãos, em meio à tribulação. Ele estará conosco em meio às tentações. Ele não nos deixará sozinhos, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. A verdadeira fé, ela é fortalecida para perseverar. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quem pode ler? Bendito seja Yahweh e Pai de nosso Salvador Yahushua, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo, pela ressurreição de Yahushua dentre os mortos, para a esperança viva, para a herança incorruptível, imaculada e inacessível, reservada nos céus para vós, porque mediante a Emuná fostes guardados pelo poder de Yahweh para a salvação, prestes a revelar-se no tempo do fim. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui fala
sustentados pelo poder do nosso Pai e não pelas nossas forças. Então, que nós possamos, meus irmãos, estar firmes na palavra do nosso Criador. Assim como aqueles discípulos eles também foram perseguidos, a palavra foi para eles, sim, mas também ela é para nós nos dias de hoje. É verdade. Porque a palavra de Yahweh ela se renova a cada dia. Então, assim como estava falando naquele tempo para os discípulos que eles iriam ser perseguidos, estão falando para nós nos dias de hoje também, que nós também seremos perseguidos. Já que não, nós já estamos sendo, né? Mas é importante que nós possamos perseverar até o fim. Aleluia. É verdade. Porque o nosso Criador ele estará conosco. Perseverar em oração. Aleluia. Quem Louvado crê nisso, seja. aleluia. 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 Isso. É uma palavra que o Criador colocou no meu coração. Estava meditando. E que nós possamos estar firmes, meus irmãos. Nosso Criador, Ele quer nos salvar. Aleluia. Ele quer que nós sejamos firmes com Ele. Por mais que os homens possam nos odiar, querer nos julgar, querer falar coisas que não vêm do Criador, o nosso Pai, Ele sempre estará presente em nossas vidas. Ei, maravilha. E eu falo isso para mim também. Às vezes no ambiente onde a gente está, parece um ambiente horrível. Mas o Criador, Ele quer que nós sejamos luz aonde Ele nos colocar. Justamente. Aleluia. Seja no trabalho. Nossa, pessoas de vários jeitos, pessoas que falam coisas erradas, palavras torpes. Mas o Criador, Ele quer nos colocar lá para ser luz naquele ambiente. É verdade. Nós precisamos estar atentos a ouvir aquilo que o Espírito Kadosh quer falar conosco. Maravilha, Pai. E ela sempre estará conosco, meus irmãos. Aleluia. Vamos ser perseguidos? Sim, pois até o nosso Salvador Yahushua foi perseguido. Mas Ele nunca nos deixará sozinhos. Lembre disso, meus irmãos.